Fala Tex, deixa eu te perguntar, por acaso em algum momento a sua aplicação simplesmente parou de processar? Seja ela requisições HTTP ou até eventos, e aí você faz o óbvio, analisa recursos de máquina, CPU e memória, verifica o status das transações do banco, o pool de conexões e até a CPU, e aí está tudo normal, mas por algum motivo os eventos, as requisições HTTP continuam travadas. Geralmente, o problema pode estar relacionado com transações mal utilizadas, locks feitos por muito tempo ou até mesmo um deadlock. Bom, para tentar resolver esse caso, eu acho que a gente tem que fazer 3 perguntas. A primeira é o que é transação. A segunda, o que seria atomicidade. E a terceira é mais um questionamento de como uma transação que foi criada para proteger os nossos dados pode realizar travamento da aplicação. Vamos começar então com a transação. Então imaginemos um cenário simples onde ocorre uma transação bancária, ou seja, R$100 sai da minha conta e vai para a conta de destino, digamos que é o seu colega, perfeito? É uma ideia bem simples, mas que rola bastante coisa por debaixo dos panos, como a operação de retirar da minha conta os R$100, isso é uma operação, e a operação de pegar esse dinheiro e colocar na conta de destino, essa é a segunda operação. Essas duas operações, no caso de transações, vão fazer parte de uma única transação. Então eu tenho duas operações que estão diante de uma única transação. Isso é chamado de uma única unidade de trabalho. Vamos ver um pouco isso como fica em SQL. Então nós temos ali um SQL que seria semelhante a essa ideia. Então o begin inicia a transação, o commit confirma todas as alterações e tem um ponto de atenção aqui. Se por acaso acontecer algum tipo de erro no primeiro update ou no segundo update, independente de em que fase nós estamos desse SQL, a operação comum inteira ela é revertida, ou seja, toda essa unidade de trabalho. E esse ponto é bem importante, porque o banco pode simplesmente optar por dar rollback, que é reverter tudo. Então a gente pode ir concluindo que uma transação representa N operações perante uma única unidade de trabalho. E essa unidade de trabalho, que contém todas as operações, é uma transação. Indo para a atomicidade, ela é uma das propriedades do conceito ACID, ou ACID, como você quiser chamar. Se fosse para resumir a explicação de atomicidade em uma única frase, eu diria que todas as operações contidas em uma transação devem ser concluídas e basta somente uma falha dessas operações para reverter todo o processo como um todo. E isso é bem importante e é o mais legal dentro do conceito de atomicidade. Para ficar um pouco mais claro sobre isso, vamos então para o Spring Boot. Normalmente controlamos uma transação utilizando a anotação @transaction, que a gente consegue ver no método transferir. Então a gente tem conta de origem, conta de destino, ID. Então nós temos uma consulta para pegar a conta de origem e uma consulta para pegar a conta de destino. E aí nós temos as operações de debitar e creditar. E depois essa informação é salva. Tudo isso diante de uma única transação. Mas digamos que ele encontrou a conta de origem, mas não encontrou a conta de destino. Portanto, essa operação de fazer a consulta para pesquisar a conta de destino acaba dando erro, como not found. Ou seja, a transação por inteiro ela é revertida. Apesar que não foi feito nenhum tipo de modificação, mas ela dá rollback nas modificações. Está percebendo como isso é importante? Olha esse outro exemplo. Aqui ele pega a conta de origem, então aqui de novo, se ele cair nessa linha onde ele faz o illegal state exception, ele vai fazer todo o revert do caso de cima, do save ali, do débito. Ou se por acaso ele não caiu naquela linha, mas caiu na linha de baixo, ele ainda vai reverter tudo que tem acima. É assim que funciona, tá? Mas se por acaso der tudo certo, então a operação ela é efetivada com sucesso e aí não tem reversão. Não tem como o usuário tentar novamente, porque a operação de commit já foi feita. Se você já manipula transações ou trabalha com microserviço ou em um projeto que tem muita concorrência, em algum momento você vai chegar no lock. Será que eu uso qual tipo de lock é melhor? Nesse caso a gente vai falar sobre log pessimista para trazer um exemplo. No Spring, o log pessimista basicamente é esse que vocês estão vendo ali.
Pace Mystery Write. Então aqui ele vai fazer um lock dentro dessa conta. E pode ver que esse método de busca, ele é chamado em uma transação ali, num service, por exemplo, né? Para conseguir fazer o débito do valor. Então, naquela linha de conta, onde ele faz um busca para atualização, ali ele fez um lock dentro dessa transação. E o que isso quer dizer? Basicamente, essa é a transação A. Se uma transação B, C ou D quiser olhar para esse mesmo registro, enquanto o A ainda estiver olhando para ele, basicamente o algoritmo vai dizer: não olha para esse registro porque eu ainda estou olhando, e os outros vão ter que aguardar, digamos que em fila. E aí, depois que ele liberar, o próximo pega e aí vai andando a fila, né? Isso é ideal para quando eu tenho cenários de concorrência, por exemplo, ou até mesmo um caso de saga. E quando a gente olha para esse conceito de transação, fazendo outras transações aguardarem, a gente precisa dividir o que de fato é bloqueio e o que de fato é deadlock. Imaginemos esse caso bem simples. Transação A bloqueia a conta 1. Transação B bloqueia a conta 2. Transação A tenta bloquear a conta 2. Transação B tenta bloquear a conta 1. E agora a gente tem o seguinte cenário. A espera por B, B espera por A. Isso é um deadlock. O deadlock acontece quando a gente tem uma dependência circular. O próprio Postgres, por exemplo, ele tem um mecanismo que consegue identificar os deadlocks. Só que algumas vezes ele pode não conseguir resolver, ou ele pode demorar um bom tempo, minutos, para conseguir resolver esse problema. E aí que você começa a ter travamentos na sua aplicação. Dá uma olhadinha nesse problema que eu vou colocar aí na tela de deadlocks em Java. Vê se você consegue entender. Legal, né? Muito simples. Então, de novo, a gente tem uma transação A e uma transação B. Só que no contexto Java, a gente está perante uma única thread. Então, a transação A faz um lock nessa pesquisa de cima e depois o desenvolvedor ele abre uma transação na linha de baixo. Ou seja, a transação B precisa que a transação A desloque, digamos assim, esse registro de cima, para que ele consiga olhar na B. Só que aí fica travado, porque eu estou requisitando na mesma thread um lock em cima e um lock embaixo, em duas transações diferentes. Esse é um cenário que pode dar sim deadlock, e aí fica travado. Você pode, por exemplo, subir esse código em produção, e eventualmente o Postgres pode conseguir trabalhar muito bem e resolver isso para você. Mas em cenário de muita concorrência ou até competição de recursos, você vai ter sim em algum momento um baita de um travamento. Principalmente dependendo do que você tem na lógica ali. Ali, obviamente, é um conceito muito simples de duas pesquisas. Então você viu que fica claro a dependência circular. E aí provavelmente você está se perguntando como você consegue monitorar para que não tenha esse tipo de problema e verificar a saúde das suas transações, do seu banco de dados. A boa notícia é que geralmente os bancos têm 3 tipos de status perante as transações, pelo menos 3 principais, que é a ativa, a idle e a idle in transaction. A ativa geralmente é quando você está fazendo aquela pesquisa de buscar a conta. É uma pesquisa simples, então no gráfico você vai ver ela subindo e já descendo rapidamente, e tem que ser assim, bem rápido para que ela consiga liberar recursos. A idle, o próprio banco já deixa algumas transações abertas. Digamos que você tem um pool de conexão de 100, ele vai deixar 20 abertas para que a sua aplicação consiga pegar ali on demand e já fazer essa operação e depois liberar de novo para outro recurso conseguir pegar. A idle in transaction, geralmente a gente não quer esse tipo de status. Por quê? Porque é como se a transação está ali bloqueando, ela não está liberada, que nem a idle, ela está esperando alguma coisa e a gente não quer ela por muito tempo, ou seja, um período extenso, porque ela não vai liberar recurso. Isso pode acontecer, por exemplo, quando você abre uma transação no topo do seu código, naquele @transaction, no exemplo que eu informei, e faz uma lógica muito massiva, que espera alguma informação externa e etc. Por mais que a transação ali não está sendo usada para fazer algum tipo de requisição, esse erro de esperar toda a lógica e não fechar a transação vai ficar bloqueando o recurso. Então imagina que essa é uma das operações mais utilizadas no sistema quando a gente tem uma grande demanda.
Então significa que o banco vai precisar muito desse recurso e pode ser que em algum momento falte, porque eu não estou utilizando quando eu preciso e daí liberando. Não, eu estou tendo que segurar uma transação para fazer toda a minha lógica sem necessidade alguma. Então por isso a gente tende a não gostar muito da idle transaction. Eu vou deixar um gráfico que exemplifica um pouquinho mais sobre essa utilização, que é esse que vocês podem ver aí na tela. Legal, mas como a gente pode evitar esse tipo de comportamento? Depende muito do contexto aonde está esse projeto e que tipo de projeto também é. Por exemplo, a gente pode estar falando de um e-commerce que tenha 20, 30 clientes ou de uma empresa que faz transações bancárias, um banco. E aí a gente tem transações indo e vindo, operações grandes e em larga escala. Então tudo depende. Mas tentando trazer para um cenário um pouco mais reduzido, basicamente tente criar transações, ou seja, abrir transações e fechar o mais rápido possível para que consiga liberar recursos para que outro ponto possa pegar. E aí a gente não tem um ciclo de vida tão grande. Só que sempre tomo cuidado com o fator atômico. Lembre-se, eu sempre tenho que fazer com que todas as operações que devem estar naquela transação sejam concluídas por inteiro, senão elas devem ser desfeitas. Outro ponto é evitar fatores circulares, dependências circulares quando a gente está falando de transação. Senão, a gente não está falando só de um bloqueio, mas sim de um deadlock acontecendo, e isso pode ser mais difícil para você debugar, você encontrar esse cenário, dependendo da lógica e a quantidade de serviços que são chamados. Um ponto também interessante é o que já foi citado, que é você monitorar aqueles 3 status de transação que a gente viu, porque aí você consegue entender o ciclo de vida das suas transações. E quanto maior for, maior é a chance de você ir lá e mexer um pouquinho para tentar ajustar. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se por acaso te agradou, deixa um like e se por acaso tem alguma coisa, alguma situação que você passou, comenta aqui embaixo. E se tem, obviamente, algum assunto técnico que queira que eu aborde, não esquece de comentar para a gente estar trazendo aqui. Valeu, pessoal!